Muito bem. Bom, hoje nós estamos aqui mais uma vez, como acontece sempre às quintas-feiras, tá? À noite, para conversarmos com um convidado, uma convidada, missionário ou missionária, tá? E como dissemos hoje, temos uma alegria muito grande de ter conosco o Rodrigo Sampaio, que nós anunciamos já há algum tempo, certo? Que é um jovem e que vai estar conosco, repartindo a sua experiência, enfim, dando a sua contribuição. Está chegando já. Olá! Como é que vai, meu amigo Rodrigo Sampaio? Tudo bem contigo aí? E aí, pastor, tudo certo? Graças a Deus, tudo bem. Ó, Rodrigo, obrigado por ter aceito aí, sabe, o convite para estar conosco nessa noite, ok? Prazer. É assim, ó, ao ver você, eu tenho saudade da sala de aula da Faculdade de Teologia. Nem faz muito tempo ainda, né? Não, faz pouco, né? Você lá com seus amigos, né? Como dizia o professor Amin, lá na parte de trás, como é que ele fala mesmo? Ele chamava de pré-sal. O pessoal do pré-sal, lá do fundão. Rodrigo, você está concluindo teologia esse ano, tá? E eu acredito que vai ser, assim, inspirador para muitos jovens que gostariam de ter uma experiência missionária, o que você vai ter para nos contar. Muito bem, Rodrigo, você é filho de pastor, tá? E de uma maneira, assim, muito bonita, decidiu também ser pastor, está quase chegando lá, tá? Bom, mas antes de chegar lá, você já foi missionário. Então, isso é algo muito especial. Então, diz para nós aí os lugares onde você já exerceu uma experiência, como teve uma experiência como missionário por esse mundo afora. Tá. Eu acho que é importante também, né, um ponto que você comentou, pastor, o fato Sim, de que meu pai também é pastor, então, vivenciando essa, essa vida pastoral, que às vezes as pessoas me perguntam, né, Rodrigo, você é de onde? Eu não consigo responder. Eu consigo falar onde eu moro, né? Mas pelo fato de que meu pai sempre esteve mudando, aí foi para o norte do Brasil, hoje está no sul do Brasil, também ali na região de São Paulo, Espírito Santo, me ajudou a criar um desapego e e senti esse desejo forte de servir como missionário, né? Então, no ano de 2017, eu fui ali para o país da Guiné-Conakry, né? Na África, país conhecido, acho que popularmente, alguns anos atrás, por ser o epicentro do Ebola. E ali eu passei verdade, verdade. país, um 10 países. Desculpa, Rodrigo. Você estava por lá na época? Não, o Ebola foi uns 2 anos Antes, antes. né? Foi antes, né? Isso. Mas é um dos 10 países mais pobres do mundo, então uma realidade bem complicada. E ali eu passei o ano de 2017. Tá, E em então, dois, né, Rodrigo, numa dessa, você foi para Guiné-Conakry, você então aí teve o contato com o francês e aprendeu uma nova língua. Ou, isso, já porque sabe, ou você já falava francês? não, ali o que eles falam é o francês e os seus Sim, vários dialetos, né? sim. Então, quando eu cheguei lá, eu não falava francês, só me comunicava com eles, aqueles que sabiam em inglês. Uhum. Então eu tive que me virar, né? Tá, Tive que. Rodrigo, eu acho muito importante para quem está acompanhando a gente saber assim, ó. Então, você é o tipo, é um exemplo de alguém que chegou para o campo missionário sem falar o francês, tá? Muita gente diz assim, mas como é que eu vou fazer para ir para um lugar, tem que estudar com antecedência? Não, o ideal é a gente poder chegar já falando a língua, mas se não sabe, isso não impede que você seja um missionário, não é verdade? Não, de modo algum. E assim, tem países ali onde, por mais que não seja o francês, seja outro idioma, você também consegue chegar lá e aprender. Lógico que o fato de eu falar o inglês me ajudou a fazer uma ponte para o francês, mas eu conheço pessoas que saíram sem o inglês, foram para alguns países ali como Benin, é, e aprenderam o francês na ponte direta do português. Então não é um empecilho. É lógico que na minha experiência, eu vejo que se torna um pouco mais difícil, você pode maximizar o seu tempo,
mas não é impossível, né? Então passei ali o ano de 2017, aprendendo. Rodrigo, me diz uma coisa, então. Você teve um ano todo em Guiné-Conakry. Quando é que você conseguiu, digamos assim, se sentir seguro para se comunicar falando o francês lá em Guiné-Conakry? Quanto tempo? Meses? Olha, eu acho que assim, a partir do segundo mês eu já conseguia às vezes distinguir uma palavra ou outra, mas não conseguia me comunicar, né? Sim. E aí, por volta do terceiro, quarto mês, eu fiquei muito decepcionado porque as crianças vinham falar comigo e eu não conseguia falar com elas. E daí aquilo ali foi meio que o ponto da virada para falar assim, eu preciso aprender esse francês. Então, ali com 5 meses, né, eu tive a oportunidade de pregar pela primeira vez em francês. Que legal! Pregou em francês. Preguei em francês. Lógico, eu tinha uma cola, né? Mas foi pela primeira vez que eu preguei em francês. Tá, e qual foi a reação do povo que te ouviu, Rodrigo? Como é que eles receberam a tua mensagem a primeira vez? Foi assim, você está falando, não é necessariamente o idioma do coração deles, né? Porque cada um tem o seu dialeto, mas você está falando um idioma que a gente entende. Então Ok. isso abre muitas portas, ali quebrou barreiras e facilitou muito, né? E depois, daí eu fui desenvolvendo, eu tive que dar aula de inglês em francês, Meu então pai, isso me ajudou muito, porque os meus alunos eu ensinava o inglês e eles me corrigiam no francês. que legal. E me ajudou. Rodrigo, então é o seguinte, você já está entrando naquilo que eu ia perguntar. Qual foi a sua principal atividade em Guiné-Conakry? Eu estava até falando com um amigo hoje, né? Ele está num país da Ásia, servindo como missionário lá, e ele comentou assim, Rodrigo, às vezes as pessoas vêm e me perguntam qual que é o meu trabalho aqui. E quando eu respondo para eles que o meu trabalho é fazer amigos, eles não acreditam. Então, Fazer amigos. fazer amigos. Então, o meu trabalho principal lá foi fazer amigos. Mas como assim, Rodrigo, né? Às vezes as pessoas perguntam, você não foi lá, você não deu estudo bíblico, você não ia na igreja, pregava, fazia algumas outras atividades, ensinava o inglês e tudo mais. Eu fazia, mas isso era só uma ponte, era só uma camuflagem para o meu trabalho principal, que era fazer amigos. Então ali passei E seis, você, e você conseguiu fazer amigos, Rodrigo? consegui, graças a Deus. Hoje converso com eles até hoje pelo WhatsApp, é, pude fazer amigos. Ah, então, na verdade, quando você diz que continua dialogando e se relacionando com eles, é porque de verdade você fez amigos, né? Tanto que perdura até hoje. Claro, claro. Eu acredito que sim, né? E eu acho que esse é o legal, né? Porque eu não fui lá e saí sem uma bagagem, né? Não só de aprendizado que eu tive, mas eu saí também com amigos. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Principalmente. Na verdade, Rodrigo, Cristo, ele era especialista em relacionamentos, né? Ele ganhava o coração das pessoas, se tornava amigo das pessoas. E convenhamos, você tem razão. O principal objetivo do missionário é estar próximo daquele que ele procura alcançar e que a pessoa que estamos alcançando, a quem deve sentir-se amada, benquista, né? Um amigo, né? Que legal. Bom, sobre Guiné-Conakry, Rodrigo, você teria assim um destaque especial que pudesse transmitir para quem nos acompanha nesse momento? Aquilo que tocou mais seu coração? Seria interessante a gente ouvir algo a respeito da sua passagem por Guiné-Conakry. Eu acho que um ponto interessante ali sobre a Guiné, até mesmo porque foi o lugar onde eu passei mais tempo, depois eu vou comentar sobre a Ucrânia, mas o fato de eu ter passado mais tempo e ter vivenciado uma cultura onde as pessoas são muito comunitárias, elas são muito relacionais, fez com que eu me engajasse talvez um pouco mais e tivesse mais lembranças, às vezes mais histórias. E ali na Guiné é uma realidade muito difícil, né? Como eu comentei, um dos 10 países mais pobres do mundo, 90% da população quase é muçulmana. Então, você encontra uma barreira na pregação do evangelho muito grande. E eu acredito que um dos aprendizados maiores que eu tive lá são vários, assim, né? Pude aprender outro idioma, pude vivenciar uma outra cultura, voltar valorizando coisas que antes eu não valorizava, mas a compreensão de que
servir a Deus, viver uma vida missionária, alcançar as outras pessoas é muito mais simples do que a gente imagina. Lá, eu não pude, em nenhum momento, também não tive a intenção logo de primeira de abrir a Bíblia ou de comentar a respeito da minha fé com nenhuma das pessoas que eu entrei em contato, com Sim. nenhum dos meus. Mas isso não foi um empecilho para que, através, então, da minha vida, eles pudessem olhar e falar assim, poxa, eu conheci a Cristo através da sua vida, mesmo que eu não conhecesse antes. Porque eles, termino aqui e te dou, eles não chegar numa realidade onde as pessoas acreditam na religião deles há aí séculos, muito provavelmente, e eu pego e falo assim, ó, isso aí que você está errado, isso aqui que eu estou apresentando é a verdade, é a mesma coisa que se eles fizessem aqui pra gente, a gente olhar e falar assim, não acredito. Mas no momento em que eles veem que aquilo que nós pregamos faz a diferença na nossa vida, aí eles dão mais valor. Então, acho que esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive lá. Ok. Tá. Rodrigo, é o seguinte, você é atualmente, agora eu falo para aqueles que nos acompanham nesse momento, o Rodrigo Sampaio, ele está se formando em teologia, todavia, já teve uma experiência no exterior, em 2 países, é muito jovem, tá? E coordena o Instituto de Missões do NASP Engenheiro Coelho. Então, é muita responsabilidade para um jovem como você. Mas isso demonstra também a confiança que o NASP depositou em você, na sua habilidade, na possibilidade de coordenar um instituto de missões. Bom, eu quero agora falar sobre isso, Rodrigo. Você ficou 1 ano em Guiné-Conakry. Qual seria o tempo ideal para você, quem sabe, conseguir concretizar algo assim de mais resultado? Você teve uma experiência que nós chamamos de médio prazo, né? Então, o que você entende que, por esse ano, quanto tempo mais seria um ideal para ficar lá, pensando em jovens, moços e moças, que pensam ter uma experiência, digamos assim, a longo prazo? O que você sentiu assim, que poderia ficar mais tempo lá, o que poderia fazer mais? Eu acho que em 1 ano que eu passei lá, né, foi muito pouco. Então, essa percepção você teve, que 1 ano é pouco, então. 1 ano é pouco. Depende também muito do objetivo, né? Sim, sim. Eu acredito que na possibilidade de você alcançar uma pessoa lá, testemunhar para ela e ver que talvez isso já está dando um resultado no sentido de ela agora estar discipulando uma outra pessoa, eu acredito que esse seria um ponto assim de identificação. Olha, o trabalho está avançando. Eu discipulei alguém, agora essa pessoa já está discipulando uma outra pessoa. Eu não sei quanto tempo mais seria. O que eu sei é que 1 ano é pouco. Porque com 1 ano você não aprende 100% o idioma. E eu aprendi o francês, eu não aprendi o idioma do coração deles. Que na região onde eu trabalhava era o Sussu. Se eu quisesse alcançar o coração deles realmente naquele tempo, eu teria que ter aprendido o Sussu. E isso talvez me levaria mais tempo, para que eu desenvolvesse também uma amizade realmente profunda com eles, mais tempo ainda, uma compreensão para ele depois passar isso para as outras pessoas. Então, eu não consigo assim dizer talvez quanto tempo mais seria necessário. Eu sei que 1 ano é pouco. Isso que eu sei. 1 ano é pouco. Rodrigo, então o que você disse é relevante, porque minha esposa, nós ficamos 9 meses em Dakar, no Senegal, e a gente fez tão pouco, sabe? Tão pouco. Quer dizer, 1 ano parece que é o começo da adaptação. Uhum. Então, quer dizer, precisa de mais tempo para até ganhar a confiança das pessoas e ganhar o coração das pessoas. Então, Rodrigo, assim, ó, você sabe, né, que eu fui muitas vezes fazer missão de curto prazo. E apenas uma missão de médio prazo como você eu tive, tá? Então, eu tenho um convencimento comigo, Rodrigo, de que para fazer a diferença, missão de curto prazo é bom, médio prazo é melhor, mas para fazer diferença tem que ser missões de longo prazo. O que você acha? Eu concordo. E é interessante a gente
olhar, né, compartilho, acho que o senhor sabe disso também. Quando a gente vê essa questão missiológica, né, a gente olha às vezes para os muçulmanos. Um dos maiores países islâmicos do mundo é a Indonésia, sendo que a Indonésia não é um país do Oriente Médio onde surgiu o Islã, É da mas Ásia. e da Ásia. Então, por que que a Indonésia é um país que hoje tem a maior população islâmica do mundo? Porque aquelas pessoas que foram para lá, elas não foram e fizeram um trabalho de férias, elas não foram e passaram 1, 2 anos, elas foram e elas viveram a vida delas lá, né? Elas se instalaram lá. E eu acho que isso é faz uma diferença tremenda, porque no momento que você aí se entrega para essa cultura, para essa população, você tem a oportunidade de ganhar mais respeito deles, porque você não está ali apenas para colonizá-los, né? Você está ali para realmente viver com eles, aprender com eles. E Rodrigo, eu gostaria agora de me dirigir a quem nos acompanha sobre uma conversa que nós tivemos esse ano. Nós lá, aí no NASP, eu estou em Porto Alegre, você está no NASP. uhum, Você disse assim que o Instituto de Missões do NASP, de Engenheiro Coelho, o pastor Binho, que é o coordenador geral da pastoral, estão pensando em motivar jovens do NASP para uma visão mais abrangente, ou seja, uma mentalidade de médio e longo prazo. Como é que está essa, digamos, essa iniciativa, esse propósito de vocês? Estão conseguindo, de alguma forma, influenciar, conscientizar jovens sobre isso que nós estamos falando? Quer dizer, não apenas em curto prazo, mas médio e longo prazo, especialmente? O que vocês estão uhum. conseguindo em sentido de conscientização? Isso é um processo, né? Sim. E esse ano, desde a nossa conversa ali no início do ano até agora, a gente enfrentou um desafio grande, né? Ali projetos que a gente planejava para poder fazer com que os alunos eles pudessem se iniciar nesse processo, as viagens que nós teríamos, inclusive agora em julho também lá para Dakar, foram interrompidas. Então, uma parte do processo ficou pendente. Atrasou, né? Atrasou, porém, Não, digamos, postergou, né, Rodrigo? exatamente. Porém, eu sempre reforço essa fala com todo mundo que nos procura ali no núcleo, né? Esse momento em que nós não estamos podendo sair é um momento de preparação. Então, durante o semestre, a gente teve ali 40 a 50 alunos se formando na nossa escola de missão aqui, que ocorreu durante o semestre, trazendo a eles essa realidade, essa necessidade que existe lá fora e que, por mais que também exista aqui dentro, a gente sabe que lá fora ela é muito maior do que a que nós temos aqui dentro. Então, aos pouquinhos, a gente tem tentado colocar isso no coração dos alunos, de que eles estão aqui para se formar, para servir e, se possível, também, de acordo com a vontade de Deus no coração deles, estarem indo para esses lugares mais longínquos. Rodrigo, é o seguinte, ó. Você está agora comunicando para quem nos ouve, quem nos assiste, tá? Que o Instituto de Missões do NASP Engenheiro Coelho tem um curso, ou seja, durante o ano para missionários. É isso? Isso. Ok. Então, veja, eu estou desde o começo, quando as coisas deram os primeiros passos. Nós não tínhamos cursos de capacitação para missionários, mas agora tem. Então, acho que isto, no meu ponto de vista, é uma grande conquista do Instituto de Missões do NASP. Ou seja, durante o ano, dá uma formação para os jovens, tem que fazer leituras, tem aulas com missionários. Isso é muito legal, isso é muito bom. Então, parabéns a vocês, que Deus seja louvado. Bom, Amém. Você conhece o pastor Johnny, certamente? Sim. Ele é que coordena o voluntariado da Divisão Sul-Americana. Ele me acompanhou em 2005, em Moçambique, na segunda viagem que nós fizemos, depois que teve uma continuidade. Tá? Nós não tínhamos... Pegava o pessoal, vamos lá, compra a passagem, faz o passaporte, puf, só assim, uma aulinha ou outra. Agora, já tem outra feição. Então, parabéns a vocês por essa realização. Mas o próprio Johnny me convidou em 2015 para ir a Curitiba, porque lá ele criou um curso para missionários. Eu acho que o pessoal foi até para Mongólia, alguma coisa assim. Então, veja,
como é importante a gente não apenas motivar a ir, formar um grupo, mas dar conhecimento da informação. Isso é muito legal. Bom, vamos falar agora da Ucrânia? Bora, vamos lá. Tá, então, minha gente, como que você foi parar naquele país lá chamado Ucrânia, que tem uma língua dificílima, próxima do russo, tá, e tal? Meu amigo, que coragem. Fala para nós aí, como aconteceu essa ida para... Como é que se desenvolveu o interesse? Por favor, Ucrânia. Essa é uma história interessante, né? Até vou pegar um pouquinho de tempo. Não tem problema não, né, pastor? Não, tranquilo, tranquilo. No ano de 2016, né? Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio ali na Argentina, na UAP, a Universidade Adventista del Plata. E ali eu conheci um amigo da Ucrânia, Vilis, o nome dele. E eu tinha já o desejo e o planejamento meu de que eu faria 2 anos de teologia, trancaria e depois voltaria para terminar, porque eu gostaria de servir lá na frente. Então, enquanto eu estava ali na Argentina, eu encontrei o Vilis e eu amo frio. Eu detesto o calor. Então, eu também gosto de frio. Olha só. Então, eu falei assim, Vilis, né? Pelo que eu sei, a Ucrânia é muito fria e eu queria saber se tem alguma oportunidade, né? De trabalho lá, que eu poderia servir, ser um missionário, ser um voluntário. E ele falou assim, Rodrigo, tem sim. Você tem a oportunidade de ir lá, a gente precisa de professor de inglês, e papapá e tudo mais. Beleza. Eu fiquei um semestre ali e eu retornei para o Brasil, para o NASP, para continuar com teologia aqui. E nesse meio tempo, eu fiquei ali orando, tentando, será que eu vou para a Ucrânia mesmo? Será que isso vai dar certo? E quando eu cheguei aqui no Brasil, o escritório da AFM Brasil estava aqui. Ele antes ainda não estava, então com a chegada do pastor Samir Costa, né? Ele foi estabelecido aqui e eu falei assim, poxa, é esse serviço que eu quero, né? É para lá que eu vejo Deus me chamando, trabalhar com povos que ainda não foram alcançados. E daí eu conversei com ele, vi que o processo andou, acabei indo para a Guiné e a Ucrânia eu deixei de lado. Mas no meio de julho de 2017, então já estava lá na Guiné, meu pai, ele me mandou uma mensagem que estava circulando, né, entre os pastores da União Sul Brasileira. E ali, então, a mensagem era a seguinte, muito interessante isso. Precisa-se de pastor para a Igreja Internacional de Kiev, de preferência solteiro, não precisa ter teologia terminado e com experiência fora do país. Daí eu fui falando assim, poxa, é isso, é isso, é isso. Eu falei assim, tá tudo dentro, né? Assim, ele tá falando comigo. Encaixado. Encaixado. Então eu peguei, entrei em contato com eles, fiz o processo, eles queriam com urgência, e eu falei assim, olha, nesse momento eu não consigo ir, porque eu tenho que ficar aqui até o fim do ano. Mas se vocês aceitarem, aí dezembro, janeiro eu consigo ir. Demorou um tempinho ali, algumas semanas, eles responderam e aprovaram, e terminei meu tempo na Guiné, passei aqui alguns meses, uns 2 meses de férias no Brasil e fui em janeiro para a Ucrânia. Então, nesse período de 12 meses, né, se você contar ali janeiro, fevereiro de 2017 e um ano depois, em 2018, eu tive uma diferença de 60 graus, porque na Guiné eu pegava 43 e na Ucrânia eu peguei sensação de menos 23. É muito frio. Muito frio. Mas eu entendi assim da seguinte maneira, né? Porque a minha história com a Ucrânia ela começou antes, ela teve um meio pela Guiné e depois se concretizou. Eu entendi que Deus ele respeitou e respeita muito o nosso desejo no coração. Então, assim, Rodrigo, você quer ir para lá, né? Beleza. Mas antes eu preciso que você passe por um lugar de preparo. E assim foi a Guiné para mim. Me preparou, me capacitou para que eu pudesse servir na Ucrânia. Eu vou te interromper, você continua. Eu vou te contar uma história, rapidinho, para ilustrar isso. Eu imagino que você passou. Rodrigo, num domingo à tarde, eu fiz 2 cerimônias que eu não planejei. Uma, eu fui convidado a fazer um casamento em Viamão, aqui em Porto Alegre. Não tinha pastor, era férias, eu estava lá no Iaxta e tal. Vim fazer um sermão. Quando eu estava para entrar para fazer o sermão de casamento, Rodrigo, chega alguém e diz assim, não tem nenhum pastor, meu filho morreu, está no cemitério, dá para fazer o sepultamento? Eu disse assim, ó, deixa eu terminar aqui a cerimônia,
de casamento e eu termino já vou lá. Rodrigo, numa tarde eu fiz 2 cerimônias, uma de casamento e outra de sepultamento. Agora, lógico, eu estou sendo muito dramático, né? Mas agora, sair de Guiné-Conakry, um calor tropical, e ir para a Ucrânia, um lugar frígido, meu amigo, que experiência. Bom, mas e aí? Continua sobre a Ucrânia. Fala para a gente aí, como é que você conseguiu se comunicar lá? Em inglês? Imagino que sim. Ou você aprendeu um pouco de alguma coisa para falar lá? Como é que foi? Então, eu cheguei lá, né? E meu trabalho era auxiliar ali a Igreja Internacional de Kiev e também cuidar de algumas aulas de inglês, que a escola de inglês ali, a igreja tem uma escola de inglês ali na cidade. Então, esse era o meu trabalho. Quando eu cheguei lá, não foi só o primeiro choque, o frio que eu tive, mas ao também andar pela cidade, ir para o mercado, eu lia e eu não entendia nada, né? Porque o alfabeto é o cirílico e os ucranianos falam ucraniano, é o idioma deles, mas muitos dos ucranianos também falam o russo, né? Ao chegar ali, eu não falo ucraniano nem russo. Então, ou eu falava inglês com quem falava, que não é todo mundo na cidade, ou eu andava com o celular para todo lado. E essa foi assim, e aconteceu no mercado, Traduzindo. traduzindo no mercado, porque era um idioma totalmente diferente. E para concluir, talvez, essa questão do idioma, eu não aprendi o ucraniano. O pouco que eu sei de ucraniano é só dar oi, tudo bem e tal, quebrar o gelo. Eu aprendi um pouco mais de russo, sim, mas não para ter uma conversa. Hoje eu sei me virar, se me colocar lá, eu sei me virar. Não vou morrer de fome, não vou me perder e tudo mais. Mas não tive, talvez, o tempo suficiente ali para sair de lá fluente, podendo. Quanto tempo realmente você esteve na Ucrânia? Foram 6 meses. 6 meses. Tá. Mas você já teve contato com a cultura, viu como é que é o povo, etc e tal, né? Conheceu, digamos assim, as questões que envolvem ucranianos e russos. A Crimeia foi anexada. Rodrigo, cá para nós aqui. Os russos têm tão pouca terra, tinha que anexar a Crimeia? O russo, eu entendi depois daquele tempo lá que russo e ucraniano é que nem judeu e palestino. Sério? Eles são irmãos, são primos, são parentes, mas eles não se bicam. É. Então, é interessante porque muitas pessoas ali já mais nacionalistas na Ucrânia, né? Por mais que elas falem o russo, elas não falariam o russo justamente porque é o russo. Lógico que como eu estava lá e era a única idioma que eu sabia um pouquinho, daí eles acabavam falando. Mas é por um histórico, assim, que vai desde 1400, 1500, ainda quando eram a grande cidade ali de Kivskaya e Moskovskaya, e ali nesse contexto existia muito conflito. E isso foi se acentuando durante os anos, para que chegasse depois ali também com a opressão da União Soviética, e posteriormente com os desastres como o de Chernobyl, que muitos atribuem à Rússia. Tem também ali a guerra na Crimeia, né, a anexação da Crimeia. E no Rodrigo, momento... eu achei assim uma grande injustiça. A Ucrânia não é um país pequeno, né? Como a Geórgia e tal. É um país maior. Mas em comparação com a Rússia é enorme. Ela vai da Europa até a Ásia, fica pertinho do Japão. Por que tinha que anexar, né, aquele pedaço de terra da Ucrânia? Mas, bom, é hegemonia. Em dia, né? Eu cheguei lá e ainda ocorre hoje uma guerra civil no país, no leste do país, na região de Donbass. Então, continua em guerra o país, nessa região. Os russos, eles estão providenciando armamento para os nacionalistas ucranianos que querem se anexar nacionalistas russos que querem se anexar à Rússia, e aí tem uma guerra civil. Só que você vai e pergunta para os russos, vocês estão dando armamento? Eles falam, não, nós não estamos dando. E daí fica nesse jogo, né? Então, por conta disso, esse histórico, existe muita rixa entre russo e ucraniano, por mais que eles sejam primos, irmãos, praticamente. Tá, Rodrigo, bom, vamos agora o que
digamos, o que é relevante para nós. Você foi um missionário na Ucrânia. Eu queria que você falasse assim de algo que marcou a sua vida, certo? 6 meses é pouco tempo, mas você teve contato com uma cultura, mas assim, o evangelho, o anúncio do amor de Deus, tá? Então foi menos tempo que em Guiné-Conakry. Então, nesses 6 meses você dá aula de inglês, você falou, tá? Mas de que maneira você conseguiu na igreja exercer alguma influência, algo em termos assim de um testemunho do evangelho? Você conseguiu? Eu acho que alguns pontos talvez interessantes para comentar. Ali na Igreja Internacional de Kiev, onde eu estava ajudando, existem muitos estudantes africanos que vêm de diversos países ali, de Namíbia, Gana, a maioria deles, para estudar principalmente medicina ali e obter um diploma internacional. Então, ali com Sim. ele, tive a oportunidade de desenvolver, ajudar com a comunidade jovem, né? Desses africanos, são muitos ali na cidade de Kiev. Mas o meu trabalho, o meu foco mesmo, ele estava em alcançar as pessoas que frequentavam os clubes de conversação. Então, eu comentei que na Guiné, a população, a cultura deles é muito comunitária, eles são muito íntimos, eles ali estão sempre próximos de você. Na Ucrânia, era o oposto. Então, por mais que eles também compartilhem de uma cultura familiar muito próxima, o primeiro contato não é que nem o primeiro contato da Guiné, porque o primeiro contato, ele pode ser o primeiro contato com o meu inimigo. Então, eu vou ser sempre assim. E para que você quebre essa barreira, leva um tempo. E através dos clubes de conversação, eu tive a oportunidade de fazer vários amigos. E não foi tão fácil assim. Alguns levaram ali uns 3, 4 meses para que eu pudesse sair com eles. Outros já eram um pouquinho mais abertos, porque talvez já tinham viajado, ido para outros países. Mas eu acho que um dos pontos mais marcantes para mim foi a amizade que eu fiz com um uzbeque, né? Não foi nem com um ucraniano, foi com Os originários do Uzbequistão. isso, do Uzbequistão. Ele também estava lá para estudar medicina, um muçulmano. E eu acho que também a experiência que eu tinha tido na Guiné me ajudou a me aproximar ainda mais dele. Imagino que sim. E ele foi a primeira pessoa que me levou na casa dele para comer. Nem alguém da igreja tinha me chamado, nada. Foi ele, um muçulmano do Uzbequistão, a primeira pessoa a me levar na casa dele para comer. Isso, Rodrigo, isso é incrível. Isso é incrível e me ajudou assim a quebrar muitos preconceitos e paradigmas que eu tinha, né? A quebrar ainda mais. Fiz uma amizade muito próxima com ele. Fui esse dia na casa. Em outro momento tive a oportunidade de ir com ele na mesquita. Nós oramos juntos ali na quebra do jejum do Ramadã. Okay. E essa amizade com ele foi algo muito importante para mim, porque eu entendi o valor do relacionamento e ver que um muçulmano ele estava mostrando a Cristo mais do que muitas vezes os próprios cristãos que estavam à minha volta, né? Rodrigo, eu queria fazer um comentário com você e com quem nos acompanha. Os 9 meses que eu estive no Senegal, num país de 93% de muçulmanos, acho que equivale a Guiné-Conakry, mais ou menos, né? E acho que o Níger tem pouco mais ainda, uns 97. Mas assim, ó, a gente conhece o Brasil, você é um brasileiro, nós somos brasileiros. Nós convivemos, por exemplo, com uma realidade muito triste, que é milhares de jovens que morrem todo ano por causa do tráfico, né? Por causa da violência. Nós temos as favelas. Em grande parte, né, Rodrigo, as causas sociais, históricas disso foi a escravidão. Né? Aliás, quando eu fiz o mestrado em religião, eu pesquisei essa área social, sabe? Então, foi feita muita justiça, né, Rodrigo? Trazer os africanos para cá e tal. Bom, mas vamos lá. Mas a cultura muçulmana, por exemplo, em Dakar, uma cidade de 3 milhões, Rodrigo, não se ouve falar da violência que nós temos no Brasil.
Uhum. Eu não sei se você viu algo correspondente em Guiné-Conakry, tá? Mas assim, ó, você não vê fotos, reportagens de gente andando com fuzil, sabe? Correndo para cima e para lá, como a gente vê nas grandes cidades. Aqui em Porto Alegre, Uhum. violência. Então, ou seja, a cultura muçulmana, o temor de Deus para eles, tem muito mais impacto, sejamos verdadeiros, do que na cultura Uhum. cristã. Sim, Você percebeu isso ou não? percebi. E quando a gente é, olha também, estava ouvindo um podcast de alguns missionários na Jordânia, eles comentando também sobre isso, como eles se sentem muito mais seguros ao andar nas ruas das cidades ali na Jordânia do que uma vez que eles vêm para o Brasil, então em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, porque você está sempre assim receoso de que alguém pode vir e fazer algo mal a você, você não consegue andar com o celular, com dinheiro na mão. Lógico, daí o povo já vai comentar, não, mas lá tem bomba, tem explosão, isso é uma vez a cada, sabe-se lá Não, quantos mas isso é uma exceção, né, Rodrigo? casos isolados. Grupos radicais. A grande maioria da população muçulmana ela é afável, amigável, né, respeitosa, vai para fazer as suas orações 5 vezes por dia, né? Hum? Tementes a Deus, hospitaleiros, tremendamente hospitaleiros. Isso com o meu amigo ali eu confirmei ainda mais. E eu tenho um respeito muito grande pelos muçulmanos, Eu também, pelo eu também, eu também, tenho muito grande. e como eles vivem a vida deles, né? Bom, então, de alguma forma, muito bonita, você foi, digamos, convidado para o muçulmano para ir à casa dele. Que legal, tá? Bom, que experiência riquíssima você teve em 2 países, né? Guiné-Conakry e também Ucrânia. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência como aluno que você está quase concluindo, certo? Você esteve na Argentina, e você esteve também na Inglaterra, onde você estudou no Newbold College, que eu não conheço, gostaria de conhecer, certo? Bom, eu deixo você à vontade para você mencionar aquilo que você acha que é relevante, ou sobre a Argentina, ou sobre Newbold. Você fica à vontade nesse momento, tá? Tá. Pastor, eu acho que é interessante, talvez, eu não sei se tem alguém aqui que está nessa fase aí, saindo do ensino médio ou começando a faculdade, mas se tiver, eu falo especificamente para você ou para alguém que você conheça, a gente tem muitas vezes uma ideia de que nós devemos viver à mercê daquilo que nós temos que conquistar. Então, eu tenho que sair da escola, eu tenho que entrar na faculdade, eu tenho que fazer um mestrado, fazer um doutorado, arrumar uma família, casar. E quando eu percebi, o que eu vivi, o que eu respirei. Então, quando eu saí do ensino médio, eu tive a oportunidade de passar um ano aprimorando o inglês ali no Newbold College. E essa experiência ali na Inglaterra, num colégio multiétnico, me ajudou a ter um gostinho. Isso foi logo quando eu saí do ensino médio. E eu tinha 17, 18 anos. E ali comecei a ter esse gostinho por outras culturas, porque eu estava num colégio onde tinha um cara da Coreia, tinha um outro de algum país ali na África, de outros países na Europa, da América do Sul, assim por diante. Daí eu fui vendo esse negócio todo diferente, assim, cara, que lindo, né? Que bonito. E ali eu tirei esse gostinho, principalmente indo para uma cidade como Londres, para mim é a capital do mundo, onde você encontra de tudo e de todos ali. Foi aguçando esse desejo para que eu servisse. Tanto que quando eu voltei para começar a teologia, eu já sabia o que eu queria fazer. Era servir como um pastor, ainda não tinha confirmado esse chamado de missionário ainda no meu coração, mas servir como um pastor em algum país fora do Brasil. Que legal. E ali, então, Marina, pode... Fica à vontade, fica à vontade. claro, e também, se você tiver alguma pergunta, pastor, Sim, é o faça aí. seguinte, Rodrigo, assim, ó, quem está nos acompanhando deve estar, até alguém colocou a Pris Carmona, que experiências ricas e diferentes você teve, sem dúvida alguma. Tá bem nítido, bem claro, sendo tão jovem. Rodrigo, então você esteve no Newbold College, na Inglaterra, você esteve na Argentina. Então vamos lá. O Rodrigo fala o português porque nasceu no Brasil. Fala o castelhano e espanhol porque esteve na Argentina. Fala o francês porque esteve em Guiné-Conakry. E russo e ucraniano porque passou por lá. Puxa vida, que riqueza, né? Você é um poliglota. Tá?
Agora, convenhamos, por que você hoje sabe tantas línguas, que são poucas pessoas que podem falar várias línguas, mas por causa da missão. Sim. Por Assim, né? por causa de um projeto missionário. Então, que legal, jovens como você poderem fazer uma missão de curto prazo, médio, longo prazo, aprender uma língua, mas para falar de Cristo, para levar o amor de Deus. Isso é maravilhoso. Sim. Assim também, né? Como eu estava comentando ali, depois acabei entrando em teologia já sabendo o que eu queria. Um dos motivos de eu querer parar a teologia aqui no Brasil e fazer um semestre lá na Argentina foi justamente de aprender um outro idioma para poder abrir mais ainda o meu leque de opções. Até hoje, eu não me formei. Eu comecei a faculdade em 2013, mas até hoje eu não me formei. Hoje, se você vai contar isso para alguém, a pessoa vai assim, não, você tá louco, você é maluco. Tanto que algumas pessoas me consideraram até mesmo louco por parar a faculdade e ir para a Argentina, por parar e sair para a missão, passar um ano na Guiné, depois passar mais meio ano na Ucrânia. Só que, de nenhuma maneira, essas experiências que, aos olhos de muitos, parece loucura, elas foram prejudiciais para mim. Pelo contrário, elas me ajudaram a ter outras oportunidades, a aprimorar melhor quem eu sou para poder servir a Deus. E hoje eu tenho 24 anos, tenho essas experiências, falo esses idiomas, não porque eu seja especial, não. Deus ele me abençoou, ele que me concedeu isso. Mas como uma prova de que só precisa usar, só precisa confiar e ir atrás, né? Rodrigo, escuta só. Alguém colocou assim, ó. Que vontade de ter experiências assim como espero ter um dia. Expósito, uma jovem falou para nós. Então, eu acho, Rodrigo, que a gente está alcançando, né, os nossos objetivos, que é, pelo seu exemplo, pela sua experiência, motivar outras pessoas para a missão. E esse é o objetivo da missão da CAR, certo? É abrir espaço para que missionários falem e motivem outros jovens. Porque, afinal de contas, Rodrigo, nós queremos ver Jesus voltar na nossa geração. Sim. E a gente tem que sair do nosso meio de conforto, né? A zona de conforto, e ir para lugares difíceis, né? Porque você esteve em Guiné-Conakry. Você falou que é um dos 10 países mais pobres do mundo, é isso? Isso. Que coisa tremenda. Bom, Rodrigo, vamos lá. Para jovens que estão pensando em ter experiência missionária, eu gostaria que você desse assim um direcionamento, orientações básicas, entendeu? Para quem está nos assistindo agora. E eu imagino que muitos vão também ver depois do nosso vídeo, que muitos têm visto depois, tá? Então, algumas orientações para pessoas que desejam ter uma experiência missionária. Número 1, número 2, que conselhos você daria? Eu diria assim, né, que não existe um caminho único. Não existe um caminho único. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que elas sobem degrau por degrau de uma escada de preparação missionária que capacita muito bem elas. Eles começam ali primeiro com ministérios em volta delas, algumas para aqueles que são adventistas ali são desbravadores, participam de um Caleb, depois vivem uma experiência em uma missão de curto prazo durante as férias, depois às vezes participam de um voluntariado mais longo, mas em lugares talvez não tão desafiadores assim, e posteriormente vão para uma experiência como essa, para passar 1, 2, 3 ou a vida inteira. Eu diria que essa seria uma escada ideal de preparação para uma pessoa, para que ela possa ir crescendo em maturidade missionária. Mas eu conheço pessoas que saíram de um degrau e foram direto para outro, e estão sendo uma bênção. Então, eu não diria assim que talvez você deva sim seguir esse caminho, se não for esse caminho, você não vai. Não, eu acho que Deus ele direciona a sua vida de uma maneira que a gente não consegue mensurar. Mas se você tem a oportunidade de começar desde já a se envolver com esses projetos mais de curto prazo, que são aqueles de férias, ou aqueles que são realizados no seu entorno, para posteriormente ir para outros, seria o ideal. Isso, lógico, além de levar em consideração toda a preparação que vem através de um outro idioma, de participar de cursos preparatórios, como que a gente oferece aqui no Núcleo de Missão, para que você
tenha uma noção já melhor e assim você possa ir crescendo. Se eu quero ser um bom profissional, eu vou estudar para isso. Então, o mesmo funciona para um missionário. Se eu quero ser um bom missionário, eu vou me capacitar ao máximo para isso e Deus ele vai me ajudando. Rodrigo, eu quero agradecer a você. Não estamos terminando, tem um tempinho ainda. Eu quero Uhum. agradecer a você por essa parceria que o NASP Engenheiro Coelho está fazendo com a Missão da CAR, certo? Então, para o pessoal que está nos acompanhando, tá? O Rodrigo Sampaio é o diretor do Instituto de Missões, que juntamente com o grupo Vocal Livre e mais o pastor Binho da Pastoral, enfim, mais um grupo de pessoas da liderança do NASP Engenheiro Coelho, está apoiando diretamente a Missão da CAR. Tanto que há um plano, né, Rodrigo, de ter assim grupos visitando Dakar, participando de missões lá de curto prazo, mas pensando em missões de médio e longo prazo. Então, eu quero agradecer, Rodrigo, muito, tá? Essa parceria de vocês, do Instituto de Missões, sua como líder, apoiando a missão da CAR, tá? Então, assim, ó... Pastor, um parênteses na sua fala? Sim. Porque eu acredito que é importante isso aí que o senhor comentou, porque algo que motivou tanto o senhor como a sua esposa a passarem esses 9 meses lá em Dakar foram as experiências prévias que vocês tiveram de curto prazo, assim como muitas outras pessoas que eu conheço e tiveram experiências de curto prazo, foi uma motivação para que elas saíssem e passassem 1, 2, 3 anos. Então, é um papel essencial. Ele não é o papel final. Ele é um papel, eu diria, muito importante na compreensão de que você deve servir por mais tempo. E aquilo ali vai ser um petisco do que você pode experimentar lá. O que eu queria pedir para você, Rodrigo, assim, ó, moços e moças, jovens, adultos que estão nos acompanhando agora e que têm desejo de ser missionário. Inclusive, eu vi agora, alguém entrou e escreveu em espanhol, em castelhano, sabe? Que está nos acompanhando de algum lugar, certo? Da América do Sul, da Espanha, não sei de onde, tá? Incentivando e parabenizando você. Então, como alguém pode ter informação a respeito do Instituto de Missões do NASP Engenheiro Coelho? Os modos, como chegar lá. Então, eu acho que é importante você também tornar conhecido isso, tá? Como ter acesso às informações do Instituto de Missões do NASP Engenheiro Coelho, por favor. Para aqueles que tenham interesse em conhecer um pouco mais do trabalho que nós realizamos aqui no NASP Engenheiro Coelho, você, dentro do Instagram mesmo, a gente está no processo de conclusão do nosso novo site. Então, no Instagram, onde você já vai ter esse acesso, @núcleo de missão. @núcleo de missão. Ali você vai entrar, você vai ter todas as informações que nós estamos postando, os conteúdos e tudo aquilo para você conhecer um pouco mais da nossa realidade aqui. Tá, Rodrigo, eu quero dar um testemunho breve para você. Em 1997, há 23 anos atrás, eu passei um mês na Andrews University, lá nos Estados Unidos, fazendo pesquisa, tá, porque eu estava trabalhando. Eu fui visitar várias vezes, Rodrigo, o Instituto de Missões da Andrews University, lá em Michigan. Amigo, eu fiquei assim, impressionado com aquela azáfama, aquele movimento de jovens, mas assim, muitos jovens lá, cheio de gente rodando por lá. E nós não tínhamos nada no NASP. Agora, quando eu vou no NASP, como eu estive antes, a gente percebe, sabe, Rodrigo, esse movimento no Instituto de Missões, ali do lado na AFM Brasil, sabe? Então, isso traz muita alegria para a gente. Por isso que é importante nós termos isso que estamos tendo hoje, que é uma conscientização, mostrando a sua experiência, tão jovem e já com uma experiência riquíssima em missão. E outros jovens poderão ter também, como você falou. A gente está muito feliz por isso. Rodrigo, nós estamos nos aproximando do nosso tempo do fim aqui. Você falou, então, Guiné-Conakry, Ucrânia, New Bold e também Argentina. Tá? Bom, de tudo isso, qual foi a experiência mais marcante no campo missionário para o Rodrigo Sampaio? Essa é uma pergunta difícil, hein? Eu não considero, talvez, em algum momento, uma experiência mais marcante. Eu acredito que cada uma das experiências que eu vivi
me ajudou a crescer, me ajudou a entender mais o trabalho de Deus, a entender a pessoa de Deus, quem Ele é. Mas a maneira como Ele me guiou, Ele me sustentou e me ajudou durante todo esse tempo. Ali na Ucrânia eu não tive nenhum problema em questão física, de infraestrutura, eu estava bem de saúde, porém eu tive ali um vácuo emocional onde eu não tinha com quem falar. E isso foi muito difícil para mim, de você pegar e se sentir sozinho. E nesses momentos, Deus ele se mostrava presente e falava assim, Rodrigo, eu tô aqui. Eu lembro de dias ali na Ucrânia onde eu não conseguia nem orar. E daí, por não conseguir orar, eu falei assim, eu vou fazer o quê? Eu vou enviar uma mensagem, né? Fingir que Deus tem um WhatsApp aqui e vou escrever uma oração para ele. E eu falei assim, olha, eu tô sozinho, eu orava e tal, não sei por que eu tô aqui, para ficar sofrendo e assim por diante. Isso no metrô. E quando eu cheguei na minha casa, tava um amigo meu lá, que eu já não via há alguns meses, um argentino que eu conheci, daí ali eu pude conversar em espanhol com ele, trocar uma ideia, e eu vi assim, Deus ele respondendo a oração no mesmo dia, né? Falando assim, Rodrigo, eu tô contigo, eu tô Ô, contigo. Rodrigo, essas experiências, só sendo missionário além-mar para ter. Ou seja, uma convicção, né, Rodrigo, de que Deus ouve aquela oração que vem lá do fundo da alma, aquele sentimento de solidão tá, e tal. Então Deus mandou alguém para confortar o teu coração. Claro. Que experiência maravilhosa. E na Guiné, então, em contrapartida, por mais que eu tivesse ali o contato pessoal, eu enfrentei dificuldades de saúde, eu fiquei doente, eu peguei malária, febre tifoide, mas foi só um período, Deus me ajudou, me reergueu, me deu condições de saúde para que eu continuasse o trabalho lá. Então, eu não diria que talvez tenha tido uma experiência marcante. Foi lógico que uma ou outra ela acaba chamando mais atenção, mas eu acredito que essa compreensão do cuidado de Deus, seja na questão física, como também na emocional, como eu tive ali, foi algo que me ajudou muito a ter um relacionamento mais próximo com ele. E lógico que isso é parte de um processo, não é que eu cheguei num patamar lá e hoje eu tô aqui e continuo. A gente tá aqui, né? A gente vai subindo e descendo, mas é uma experiência que me ajudou a entender muito quem ele é. Rodrigo, eu oro a Deus, desejo, torço para que a parceria, o Nasce Engenheiro Coelho e Missão Dakar, que ela possa estar assim se fortalecendo, tá? De tal maneira que logo, logo, quem sabe janeiro, não sei, ou julho, né, nós possamos ter um grupo do Nasce Engenheiro Coelho conosco lá em Dakar. Então você sabe, né, que o nosso sonho é termos lá um centro de influência com consultório médico, dentário, alfabetização de adultos e também vacinação. Quando você falou malária, febre tifoide, você vê como é necessário nós darmos um atendimento na área de saúde para as pessoas que têm necessidade, compreende? Então, a gente quer fazer isso. Então, Rodrigo, através do centro de influência, médico, dentista, professores, vacinação, a gente quer tirar no coração do muçulmano, que é a maioria daquela população do bairro Granhoff, está escrito aqui, bairro Granhoff, para poder, então, através do braço direito, que é a saúde, e também a educação, chegar no coração deles. Rodrigo, no domingo passado, a gente teve o lançamento da nossa campanha mais, digamos assim, incisiva, mais forte, tá? O Daniel e a minha filha, a Marla, eles fizeram o lançamento lá da Espanha, estão sendo missionários lá, e Deus tem nos atendido, respondido. Então, eu peço que quem estiver nos acompanhando, que entre ali no na nossa bio do Instituto, do Instagram, que é a Missão Dakar. Então, nós estamos fazendo uma campanha, Rodrigo, que não é difícil. Então, a partir de R$10, se cada um der R$10, com 150 mil doadores, nós vamos ter R$1.500.000. E aí nós vamos atingir os 3 projetos, que é, no caso, o centro de influência, a compra de um lugar apropriado, terminar a escola de Dakar, que está parada no centro da cidade, e reativar a clínica de Niaguis, lá no sul do país. Então, esse é o nosso propósito. Então, ao nós estarmos discutindo, conversando, falando sobre missões,
esperamos que corações sejam tocados para que também façam sua contribuição. Tá bem? Rodrigo, a gente tem o hábito de perguntar um verso da palavra de Deus que toca o teu coração para você repartir com as pessoas que nos acompanham nesse momento. Eu cito o verso que se tornou o meu preferido aí já há alguns anos, né? Romanos 15, 20, onde Paulo diz o seguinte: sempre tive o desejo de levar o evangelho onde o nome de Cristo ainda não era conhecido, para que eu não estivesse edificando sobre alicerce alheio. E esse texto de Paulo, em Romanos 15, 20, ele se tornou meu preferido porque eu me identifiquei com esse desejo de levar o nome de Cristo para pessoas que não ouviram a respeito dele. Não fazem a mínima ideia de quem ele seja, não têm um acesso à Bíblia, provavelmente. Alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. E esse é o verso que ele tem me guiado, me sustentado, tem sido o meu direcionador durante alguns anos. E se eu pudesse também, não sei se tem mais alguma pergunta. Eu tenho o segundo pedido, tá? Então, o verso é Romanos 15 e 20. 15 e 20, tá? É porque o Renan, que é o nosso publicitário voluntário, ele vai depois fazer uma foto sua e tal, porque para inspirar outras pessoas. Agora, uma frase missionária. Você já deu um verso. Uma frase missionária para quem nos acompanha. Eu vou citar Oswald Smith, um canadense já falecido, era pastor, e ele tem a seguinte frase, né? Ninguém tem o direito de ouvir a respeito de Cristo enquanto ainda não... uma segunda vez, ninguém tem o direito de ouvir a respeito de Cristo uma segunda vez enquanto ainda não houverem pessoas que não ouviram nem sequer pela primeira vez. Essa frase dele é pesada, é forte. Poxa. Mas ela tem sido uma motivação para mim aí também durante os anos. Tá. Então é o seguinte, a gente agradece muito, sabe, Rodrigo? Eu desejo para você o sucesso que vem de Deus para concluir a faculdade de teologia com brilhantismo. Você foi um bom aluno, interessado, pelo menos no ano que nós estivemos juntos, tá? E a experiência que você agregou como missionário, certo? Em vários lugares, como estudante, depois ativamente, que você possa motivar muitos jovens mais, moças e rapazes no NASP, onde você estiver. E eu imagino, né, que você vai querer dedicar sua vida posteriormente para as missões, né? Não apenas administrativamente, mas então, o nosso desejo é que Deus abençoe ricamente a você, certo? Nessa fase final da faculdade, mas, sobretudo, na liderança do Instituto de Missões do NASP Engenheiro Coelho, tá? O nosso muito obrigado e que nós consigamos realizar esse projeto aí, né? O NASP Missão Dakar, com um grupo lá visitando a gente em Dakar, pela graça de Deus, ok? Você quer dar um adeus aí pro pessoal? Tem claro. Um tempinho. Eu agradeço aí a todo mundo, tem muita gente aqui que eu conheço, alguns amigos, família, mando um abraço. Agradeço a oportunidade e fico também aqui um voto de admiração pelo professor que foi e principalmente pela atitude que o senhor junto com a esposa tem, né? A gente escuta muitas pessoas dizerem que uma vez que elas são aposentadas, elas não querem mais, vão descansar, né? Mas você já me disse uma vez que você não está aposentado, nunca vai se aposentar. O seu trabalho ele vai continuar. E isso é uma prova. Mesmo depois de ter já terminado com o trabalho oficial, você continua com o trabalho de Deus, com a missão. E isso eu acho que é uma motivação e um incentivo para outras pessoas também, né? O senhor comentou que eu sou para os mais novos, consequentemente você também é para aqueles que são mais velhos. Obrigado, Rodrigo. Que nós possamos caminhar juntos, certo? Nesse objetivo de pregar o evangelho, porque você e eu, né? Existem muitos anos que nos separam, mas nós temos o mesmo sonho, o mesmo ideal. Nós queremos ver Jesus voltar na nossa geração. Amém. Tá? Que Deus te abençoe. Foi um grande prazer tê-lo conosco. Ok? Valeu. Tchau.